Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe neste sábado, dia 11 de maio. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos. É uma alegria e um privilégio nós podermos juntos estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor e para nós orarmos. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Quero te convidar nesta abençoada manhã, neste dia que está começando, a abrir a tua Bíblia aí na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 11. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos de todo o nosso coração. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido e que nesse dia o Senhor nos conceda o teu Espírito Santo para que possamos compreender a tua palavra, andar na tua palavra e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos ler então o versículo de número 11, lembrando que Paulo ontem, do ponto em que nós paramos, ele estava dizendo à igreja, aos coríntios, dizendo: olha, eu me doei por completo a vocês de todo o meu coração, com sinceridade, com integridade, não buscando os bens de vocês, mas buscando a bênção de Deus para vocês, querendo o bem para vocês, o bem de Deus, a bênção de Deus. E no versículo de número 11, ele então diz assim: falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Paulo está aqui reforçando o que nós estávamos lendo ontem, dizendo que ele, quando abre todo o coração, ele usa essa palavra, abrimos todo o nosso coração, significava que não havia nada escondido no coração de Paulo, como motivações escondidas, propósitos outros escondidos, ocultos, mas que ele revelou e abriu todo o coração, porque ele amava aquela igreja, amava aquelas ovelhas de Jesus, estava pregando a palavra da maneira mais pura, mais sincera e íntegra que ele podia. E ele diz ainda no versículo 12, não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós, porque eles estavam sendo seduzidos por esses falsos apóstolos, que estavam atacando a integridade de Paulo, que estavam atacando o apostolado de Paulo. Paulo usa mais da metade dessa carta enviada aos irmãos em Corinto para defender o seu apostolado, para mostrar a sua sinceridade, integridade, o preço que ele pagava para ser um apóstolo verdadeiro de Jesus. E nós temos dito isso aqui, os apóstolos falsos acusavam Paulo de ser uma fraude, uma farsa, porque eles argumentavam como que um homem de Deus pode sofrer tanto. Deus não está com ele, e então eles usavam esse tipo de argumento para atacar Paulo, enquanto esses falsos apóstolos, eles tinham que se gloriar e se gloriavam das coisas exteriores, para que eles pudessem seduzir as pessoas, os irmãos, com as coisas do mundo. Então no versículo de número 13 ele diz, numa justa compensação, porque ele está dizendo, olha, diante de tudo que nós temos sido feito por vocês e para vocês, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Abram todo o coração, entreguem o coração de vocês, não para Paulo no sentido Paulo homem, mas para a mensagem, para o ministério que Paulo representava. Abra todo o coração e reconheçam a integridade e a sinceridade com que a palavra tem sido pregada e o evangelho puro, sem contaminações, não um evangelho diluído, uma água com açúcar, mas um evangelho verdadeiro, real, forte, a palavra deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de vocês, para que nós tenhamos novamente, como nós vimos também anteriormente, a reconciliação com Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Glória a Deus. E então, ele fala sobre essa associação que estava acontecendo lá. De uma maneira específica, ele estava falando aqui, dentro desse contexto, ele tem, claro, o jugo desigual que nós vamos falar aqui, ele tem uma aplicação muito ampla. Mas no contexto aqui, ele está falando daqueles que estavam se associando com falsos apóstolos.
Ele está falando daqueles que estavam se associando com eles porque eles eram, na verdade, incrédulos. Eram homens incrédulos, não eram homens de fato convertidos de todo o coração para o Senhor Jesus. E que este vínculo, e isso nós temos que trazer para nós temos que cuidar com quem nós nos associamos, porque esse vínculo ele pode comprometer a nossa fé, comprometer o nosso testemunho. Então ele diz, não se ponham em julgo desigual com descrentes, com incrédulos, conforme a versão. E aqui, de uma maneira especial, ele está chamando de incrédulos aqueles falsos apóstolos, aqueles homens que estavam dentro da igreja e estavam pregando heresias, e estavam pregando o mundo e não a Cristo, pregando ganhar o mundo e não ganhar os céus. E ele então diz, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Você já imaginou isso? Você acender uma luz e numa noite escura e essa luz não iluminar, não expulsar as trevas, não clarear o ambiente? E é isso que Paulo está dizendo aqui, como que a luz e as trevas podem andar juntos? Eles não podem. Nós também não podemos, temos que tomar cuidado com esta associação com esses incrédulos, com esses falsos apóstolos. Lembre-se da segunda epístola de João, que nós lemos há poucos dias, onde o apóstolo João exortava a igreja, porque a igreja tinha o hábito e que deveria manter da hospitalidade, ao qual a palavra diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos, receberam anjos na sua casa. Mas lá João diz, não abram a porta para aqueles que, se dizendo pregadores da palavra, pregam heresias. São falsos mestres, falsos profetas, são hereges. Não abra, porque vocês vão estar se associando com eles e vocês vão estar dando com isso condições para que eles continuem pregando esta palavra contaminada, esta palavra que parece o evangelho, mas não é o evangelho. E aqui ele está dizendo, como pode haver comunhão das trevas com a luz? Não pode. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Belial é um nome primitivo para Satanás. E que há de comum entre o crente e o descrente? Então, amados, esse contexto aqui em especial, ele está falando do mundo. Não do mundo, perdão. Ele está falando daqueles que dentro da igreja dizem ser cristãos e não são. Paulo nos exortou, ou foi Pedro, na sua epístola, me desculpe, a que nós, com os que se dizendo crente, vivem como ímpios, esses tais nós não devemos nem cumprimentar e nem nos sentar à mesa com quem se dizendo crente vive como ímpio. Porque eles são piores do que os ímpios, piores do que o incrédulo. Porque o incrédulo não tem conhecimento, mas ele, tendo conhecimento, continua vivendo no pecado, continua optando pelo pecado. E então o apóstolo diz, como eu disse, me perdoe, me fugiu aqui a referência, diz, não vos associeis com eles, aos tais não cumprimentem, aos tais nem sequer sentem à mesa com eles. E continuando a palavra diz ainda, versículo 16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Temos falado muito sobre isso aqui. Que o Espírito Santo ele habita no nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo. Ouça, você nunca está sozinho quando você anda com Deus. Você nunca está desamparado quando você anda na palavra de Deus. Quando você pratica a palavra de Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habita dentro de você. A palavra do Senhor diz, não vos deixarei sós. Quando Jesus fala aos seus discípulos, ele está dizendo, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, e o Consolador está dentro de nós. Então, amados, nós temos o Espírito Santo, que é santo, Deus que é santo, habitando nas nossas vidas.
E o mesmo apóstolo, ele nos exorta, não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito, mas alimente o Espírito, andando na palavra. Pastor, como que eu mantenho o Espírito Santo na minha vida? Andando e praticando a palavra de Deus, verdadeiramente. Amém? E ele diz mais, habitarei com eles e entre eles andarei. Você não quer que o Senhor esteja sempre andando com você? Ande na sua palavra. E o Espírito Santo vai estar sempre no teu coração. Você nunca vai estar sozinho, nunca vai estar desamparado. E você vai ter, e Deus ainda diz, eu serei o teu Deus e você será o meu povo. Aleluia. Portanto, olha o que ele diz, saiamos do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os recebereis. Amados, e nesse contexto, como eu disse aqui, o jugo desigual ele tem um contexto muito amplo, muito maior. Mas especificamente nesse contexto, ele está falando desse problema de se associar com aqueles que, se dizendo crentes, apóstolos, profetas, mestres, não importa, são na verdade falsos apóstolos. Não são o que dizem. O exterior mostra uma coisa, mas o coração tem outra. Por isso que Paulo falou, olha, eu dei a vocês todo o meu coração. Eu abri para vocês todo o meu coração. Porque ele está dizendo, olha, o que vocês estão vendo aqui fora é o que está dentro do meu coração. E que Deus sabe, nós vimos isso também. Ontem ou anteontem, nós vimos que, onde Paulo diz, Deus sabe da minha integridade, da minha sinceridade. E eu espero que vocês também saibam disso. E ele termina dizendo, e eu serei o seu Deus e vocês serão, e eu serei o seu Deus e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vocês serão meus filhos e minhas filhas. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã, pedindo a tua bênção e a tua graça sobre cada vida, cada família que está aqui. Pedimos que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos, que o Senhor nos dê um dia de paz, de alegria, de esperança, cheio do teu Espírito, cheio da presença do Senhor. Cobre as nossas vidas com sangue precioso de Jesus e nos abençoa, Senhor. Oramos pelos irmãos no Rio Grande do Sul. Pedimos a tua bênção e a tua graça sobre eles. Pedimos, ó Deus, o teu conforto e consolo, a tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Que Ele te fortaleça, te guarde em nome de Jesus. Não esqueça, se você ainda não deu like, dê o like. Compartilhe com quem você ama, em nome de Jesus, e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Deus te abençoe e tenha um bom dia, em nome de Jesus.